Geralmente, quando a gente pensa em criação artística, vem logo aquela imagem do caos criativo na cabeça, né? Nossa, com certeza. A fluidez, aquela coisa da liberdade absoluta. Isso. É tipo o pintor diante de uma tela gigantesca em branco, ou aquele grupo de teatro suando num palco vazio, testando os limites mesmo. A arte meio que odeia caixas. Odeia fronteiras? Totalmente. E é justamente por não respeitar fronteiras que, em algum momento, a obra precisa viajar. Uhum. O impulso natural da criação é buscar novos olhos, novos palcos, expandir o território, sabe? O problema começa exatamente aí. Porque, olha, no instante em que o artista decide cruzar o oceano com a peça dele, ou passar 6 meses numa imersão lá no Nordeste... Ele dá de cara com um monstro, né? A burocracia estatal. Exato. De repente, todo aquele caos criativo, aquela poesia super livre, precisa caber dentro de uma planilha de custos fria. Precisa ser traduzido naqueles códigos de atividade econômica e compactado num arquivo PDF de exatos 5 megabytes. E é um choque de realidades tão grande que muita gente simplesmente desiste. Só que desistir significa deixar sobre a mesa mais de 8 milhões de reais em financiamento público. Pois é muito dinheiro. E entender essa linguagem técnica não é um mero detalhe administrativo, sabe? É uma questão de sobrevivência. Sobrevivência e autonomia para quem produz cultura, com certeza. E para garantir essa autonomia, o nosso mergulho profundo de hoje nas engrenagens do fomento cultural é um oferecimento de Rodrigo Varanda. Um profissional com uma bagagem bem impressionante. Muito. O Rodrigo é artista, produtor cultural e redator técnico com uma experiência super sólida na aprovação de projetos em editais, esferas municipal, estadual e federal. Ele fundou o Varanda Verso, que é uma plataforma de apoio à criatividade do artista independente. Com foco bem forte na autonomia cultural e num olhar super inclusivo, né? Exatamente. O objetivo dessa nossa análise hoje é puramente didático. É pegar esse edital, que parece um labirinto, e acender as luzes. Facilitar a compreensão e trazer segurança para a leitura, escrita e inscrição de projetos. Mas antes da gente destrinchar onde estão esses milhões, a gente precisa estabelecer o nosso terreno com aquele aviso de proteção jurídica obrigatório. Sim, vamos lá. Sem juridiquês, por favor. A regra é clara. Esta nossa análise serve para iluminar os caminhos, mas não substitui de jeito nenhum a leitura integral do edital oficial. A fonte primária é sempre soberana. Exato. E a fonte primária aqui é o edital de chamada pública número 01/2026, o edital Mobilidades 2026, publicado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, a SECEC-RJ. Isso inclui todos os anexos técnicos, claro. Módulos 1, 2 e 3 e aquele anexo 01 de prazos. Isso mesmo, tudo tem que ser lido lá na fonte original. Recado dado. Com o terreno preparado, vamos olhar para os números, porque a forma como esse dinheiro é distribuído revela muito sobre o que o Estado quer que aconteça. A gente tem um orçamento super robusto para a circulação nacional e internacional de artistas do Rio de Janeiro. E ele é dividido em 3 módulos que parecem ter personalidades bem diferentes. É verdade. Se a gente olhar o módulo 1, ele é, digamos assim, o extrovertido da turma. O extrovertido que leva a maior fatia do bolo, né? São 6 milhões e 600 mil reais. Pois é, e ele serve exclusivamente para apresentações de trabalho próprio. É pegar a obra pronta e colocar num palco ou no festival, dentro ou fora do Brasil. É a vitrine do edital. Ato. É a exportação do produto cultural fluminense, já finalizado, pronto para o consumo do público. Já o módulo 2 opera numa frequência bem diferente. O módulo 2 tem um orçamento de 2 milhões 160 mil reais, certo? E foca em residências artísticas. Isso. É um investimento puramente no processo. Na imersão, na pesquisa de linguagem, ninguém espera um espetáculo pronto no final de uma semana ali. O Estado está pagando para a pessoa ir lá absorver conhecimento. Exato, cruzar técnicas com outros criadores pelo mundo e enriquecer o próprio repertório. E aí a gente chega no módulo 3. Que é meio curioso, né? Um orçamento de 800 mil reais para a produção de um único livro documental. Sim, mas a gente vai segurar esse módulo 3 para daqui a pouco, porque ele tem uma função estratégica que simplesmente muda a forma de enxergar o edital inteiro. Boa, vamos criar esse suspense.
O que realmente impressiona logo de cara nessa estrutura toda é a mecânica do relógio. As inscrições não acontecem numa janela curtinha de um mês, Não, elas funcionam em fluxo contínuo. de fevereiro a outubro de 2026, projetando viagens de abril de 2026 até março de 2027. E o dinheiro não é despejado de uma vez só, né? Nem um pouco. O edital funciona como uma esteira de exportação cultural mensal. São R$ 550 mil injetados a cada mês no módulo 1 e 180 mil mensais no módulo 2. E sabe por que eles fazem isso? Essa pulverização mensal resolve um problema histórico de gestão pública. Como assim? Em editais mais antigos, sem esse fluxo contínuo, o dinheiro costuma evaporar logo nos primeiros meses do ano. Ah, entendi. Quem chega depois fica sem nada. Aceite no segundo semestre. Essa pessoa ficaria de fora porque o dinheiro acabou lá em março. Fatiar em 12 parcelas mensais democratiza o tempo. Democratiza muito, garante que haja fomento, não importa em qual mês a oportunidade internacional bata na porta do artista. E essa lógica de democratização fica mais clara ainda quando a gente olha para a divisão geográfica desse dinheiro. Tem uma regra blindada aí. 40% fica na capital Isso. e 60% vai obrigatoriamente para as demais regiões fluminenses. Para quem olha de fora, pode parecer uma cota meio arbitrária, mas isso mexe direto nas placas tectônicas da produção cultural, né? Mexe demais. É um mecanismo de correção de curso muito agressivo e muito necessário. Historicamente, capitais funcionam como buracos negros de recursos. Concentra os grandes estúdios, as produtoras maiores. Exato. O acesso rápido à informação técnica, a contatos políticos. Se o edital abrisse no orçamento para uma concorrência livre, os projetos da capital iam engolir o interior brincando. Iam atropelar só pela força da estrutura pré-existente. Uhum. Ao travar 60% para o interior, a política pública força a descentralização. Uma companhia de teatro do interior não precisa mais competir com uma mega produtora da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ela compete dentro do próprio ecossistema. E isso garante que a identidade exportada pelo Estado seja um mosaico real, não só o reflexo da metrópole. Muito inteligente isso. Nivela o campo de jogo e dá para o interior uma reserva de mercado para respirar. Agora, sabendo que o dinheiro está lá e está protegido, a próxima barreira é entender quem tem a chave para acessar esse cofre. E olha, a peneira inicial de elegibilidade é implacável. Super implacável. Somente pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, ou microempreendedores individuais, os MEIs, e todos sediados no Rio de Janeiro. Isso mesmo. E aqui mora uma polêmica imensa no setor. O edital proíbe, com todas as letras, a participação de pessoas físicas usando só o CPF. Não tem brecha. Sem um CNPJ, a pessoa está fora. E pior, o CNPJ exigido não pode ter sido aberto ontem. Precisa ter no mínimo 1 ano de existência antes da data de inscrição. O que gera muita crítica, né? Muita. A sensação imediata de quem lê é de um certo elitismo institucional. Tipo, isso não acaba excluindo aquele artista independente genial que está no comecinho da estrada fazendo arte na raça, mas que não abriu empresa ainda? Essa constatação é super válida e é uma crítica recorrente. Mas a gente precisa olhar para a engenharia financeira por trás dessa decisão. O Estado tem os motivos dele. Exato! A exclusão da pessoa física não nasce da vontade de punir o criador iniciante. Nasce da necessidade de empurrar o setor cultural para uma profissionalização estrutural. Faz sentido. Quando o Estado transfere dezenas de milhares de reais para um CPF, a carga tributária é violenta. Tem retenção de imposto de renda direto na fonte, o dinheiro já chega picotado para o projeto. E ao exigir que o proponente seja uma pessoa jurídica ou um MEI, o tratamento tributário muda. Muda drasticamente. A transferência entra numa lógica empresarial. Então o recurso que sai do Estado chega inteirinho na conta do projeto. Inteirinho, repassado em parcela única e sem retenção na fonte por parte do Estado. A responsabilidade por declarar esse recurso lá na Receita Federal é transferida totalmente para o proponente. Que agora atua como uma empresa, um gestor. E tem aquela questão antifraude também, né? Do CNPJ ter no mínimo 1 ano. Com certeza. Isso impede a criação de empresas de fachada, abertas na véspera do edital só para captar o dinheiro e fechar logo depois.
O Estado quer investir em quem já encara a própria arte como atividade profissional contínua. Pensando na responsabilidade com o dinheiro público, faz todo sentido. E essa exigência de documentação vai mais fundo ainda nos códigos de atividade, os famosos CNAs. Os CNAs derrubam muita gente. Não basta ter um CNPJ antigo. Ele precisa ter finalidade cultural explícita. CNAs voltados para o comércio, por exemplo, estão vetados. E tem um código específico que é uma armadilha clássica, né? O CNA 8230-0/01. Esse mesmo. É o Código de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas. Quem tiver isso como atividade principal ou secundária, está eliminado. Sem falar, óbvio, que a pessoa não pode ter pendências no Fundo Estadual de Cultura de jeito nenhum. É o momento de separar os amadores dos profissionais, sabe? O rigor serve para garantir que o dinheiro da cultura vá para quem efetivamente produz cultura, e não para a empresa de evento corporativo tentando surfar no edital público. E essa separação fica brutalmente clara na fase de habilitação e análise técnica. É a parte do edital que funciona como um verdadeiro campo minado. Um campo minado cheio de detalhes microscópicos. Observando os motivos de desclassificação, a gente percebe que projetos artisticamente brilhantes morrem na praia por bobeira de burocracia. Por exemplo, a exigência de assinaturas. Nossa, isso pega demais. O edital pede assinaturas digitais com certificação válida, ponto. E se a pessoa fizer aquela velha tática de assinar num papel, escanear, recortar imagem e colar no Word ou PDF? Desclassificação sumária. Não tem segunda chance, não tem prazo extra para corrigir. É fim de jogo ali. É devastador. Imagina uma companhia de dança se prepara durante meses, consegue um convite europeu incrível, desenha um projeto e perde tudo porque botou uma imagem JPEG no fim da página. É como treinar anos para uma maratona olímpica e na linha de largada ser eliminado porque o cadarço do tênis é da cor errada. É uma analogia perfeita para o tamanho da frustração. Mas tem uma razão muito pragmática para isso existir. A auditoria. A auditoria do governo não perdoa, né? Não perdoa. Assinaturas digitais certificadas têm validade legal incontestável e rastreabilidade de tempo. Uma colagem de imagem pode ser feita por qualquer pessoa a qualquer momento. O que abre um precedente gigantesco para fraude e manipulação de documento. Exato. O Estado não pode investir baseando-se em documento que não sustenta uma perícia jurídica básica. O rigor é para proteger o cofre público. E essa proteção se reflete de forma cristalina nas regras do orçamento também. Na hora de comprovar o custo da viagem, pede-se, no mínimo, 2 cotações de empresas diferentes para cada despesa. E as restrições são super rígidas. Muito rígidas. É proibido usar print de passagem promocional relâmpago. É proibido cobrar por franquia de bagagem extra que fuja do padrão da companhia. E só classe econômica, né? Só econômica. Nada de conforto executivo com recurso público. Isso desemboca direto num dos critérios de avaliação mais perigosos da análise técnica, a adequação orçamentária, que vale 25 pontos num total de 100. A comissão julgadora avalia aí o princípio da economicidade. Pois é. E aí eu fico pensando, como que um avaliador sentado no escritório no Rio de Janeiro decide se o orçamento de um artista que vai passar 20 dias no Japão está adequado ou não? Essa é, sem dúvida, a avaliação mais cirúrgica do processo inteiro. O avaliador não olha só se a matemática fecha, ele analisa a coerência narrativa do orçamento. A coerência narrativa? Como assim? O princípio da economicidade na gestão pública não significa escolher o produto mais barato sempre. Significa escolher o de melhor custo-benefício para executar aquela tarefa. Entendi. Então, se o projeto inclui alugar um equipamento de luz superdimensionado, caríssimo, para uma apresentação intimista que não exige aquilo tudo, a nota despenca. Um orçamento inflado com diárias irreais de alimentação para o país de destino transmite uma péssima mensagem. Transmite a mensagem de que a pessoa não domina a produção executiva. E tem mais. Se a soma de todos os critérios na análise técnica for menor que 60 pontos, ou se qualquer quesito tirar a nota 0, projeto eliminado na hora. Eliminado na hora. Ou seja, a capacidade de gestão se prova na planilha muito antes de pisar num avião. E isso leva a gente para a configuração completa desse tabuleiro de pontos. São 4 grandes frentes na disputa.
cada uma valendo até 25 pontos. A adequação orçamentária, trajetória do proponente, relevância do evento ou da residência e qualidade artística do projeto. E tem um temperinho extra aí. A concessão de 1 ponto de bônus caso o festival de destino seja explicitamente voltado para a cultura brasileira. É um incentivo microscópico, mas revela uma intenção de política externa bem clara do Estado, né? De fomentar a exportação da identidade nacional, onde já tem um palco garantido para isso. Sim, é uma diretriz super sutil de diplomacia cultural. Mas a verdadeira engrenagem mestra dessa política pública se revela lá no final, na etapa de prestação de contas. Contrapartida exigida depois que a pessoa volta da viagem. A documentação do que foi feito lá fora. O edital exige a produção de um vídeo de 3 a 5 minutos hospedado no YouTube. E a regra é estrita. Obrigatoriamente, precisa ter imagem em movimento e áudio real das ações. Então não pode fazer aquele slide show fácil, botando umas 30 fotos estáticas com uma transição bonitinha e uma música instrumental no fundo. De jeito nenhum. O edital rejeita isso completamente. E além do vídeo, tem a regra de ouro que transforma a visão geral do edital. Lembra do módulo 3? O módulo 3. Daquele livro documental de R$800 mil. Ele mesmo. Todos os artistas aprovados nos módulos 1 e 2 devem obrigatoriamente ceder entrevistas, materiais e imagens para o proponente vencedor do módulo 3. Quem ganha financiamento para viajar tem que colaborar com quem vai produzir o livro. Isso. E lendo isso de primeira, soa estranho. Porque amarrar um artista que está numa turnê super exigente a um produtor terceiro que está fazendo um livro? Parece só burocracia cruzada, trabalho extra. É o que parece mesmo. Mas eu suspeito que, na visão da máquina do Estado, tem uma lógica pesada por trás. Uma genialidade administrativa absurda, na verdade. Todo investimento público exige o ROI, o retorno sobre o investimento. Certo. Quando um Estado gasta milhões mandando artistas para o exterior, a experiência deles lá é efêmera. Uma peça de teatro acontece e logo desaparece. Uma residência fica só na mente de quem precisou. Como o Estado prova para a sociedade e para os órgãos de controle que valeu a pena gastar 1 milhão ali? Quer dizer, não dá para auditar uma memória, né? Não dá para auditar a experiência pessoal que o artista teve. Exato. O Tribunal de Contas não vai auditar a emoção de uma plateia na França. Ele audita documentos concretos. Aquele livro de R$800 mil não é só um livro bonito de arte para ficar numa estante qualquer. É a prova física. A prova física, tátil e histórica de que o investimento aconteceu. É a prestação de contas governamental virando patrimônio cultural. Ao obrigar a galera dos módulos 1 e 2 a colaborar com o módulo 3, o edital garante que cada viagem individual seja eternizada numa memória coletiva. Caramba, o artista, quando viaja, ele vira meio que um agente na construção do legado do próprio Estado. Isso explica perfeitamente a proibição das fotos estáticas no YouTube também. Explica. O vídeo com som real prova a pulsação da obra, a interação com o público estrangeiro. O documento ganha vida. A cultura fluminense não só visitou outro país, ela marcou presença lá e deixou um rastro auditável e visível. É uma arquitetura muito sofisticada, o artista vai como emissário e volta como parte da história documentada. O livro é literalmente o recibo cultural do Estado entregue de volta para a população. Quando a gente compreende essa lógica por trás daquelas regras tão frias, a forma de sentar e escrever um projeto muda totalmente. Tudo começa a fazer sentido, desde o veto à pessoa física até o detalhezinho do vídeo no YouTube. E bom, chegamos ao fim dessa dissecação estrutural. Exploramos a dinâmica mensal, os bloqueios que direcionam os recursos, as minúcias das eliminações frustrantes. E a grande estratégia de documentação que consolida o financiamento, né? Desbravar essa profundidade toda é o que transforma aquele jargão governamental pesado numa ferramenta de trabalho útil. É a informação técnica servindo de escudo e o planejamento estratégico servindo de espada. Para quem acompanhou a gente até aqui e sente que precisa de uma segurança maior antes de submeter uma proposta, seja para revisar algo já escrito ou estruturar do zero, tem um caminho bem direto.
É possível solicitar uma orientação personalizada e super minuciosa com o próprio Rodrigo Varanda. Basta acessar varandaverso.com e clicar no botão de WhatsApp lá no site. Lá a pessoa recebe todas as instruções para agendar um telefonema e entender como funciona essa análise técnica prévia, antes mesmo de enfrentar o sistema do governo. Às vezes, uma revisão estratégica salva o projeto. Evita aquelas desclassificações bobas e transforma a incerteza numa clareza absoluta de execução. Tem um olhar externo, treinado nas métricas de economicidade do governo, poupa tempo e previne perdas de oportunidades que escapam por um errinho bobo, sabe? A revisão evita que os cadarços do tênis sejam da cor errada no dia da maratona. Inclusive, para fortalecer ainda mais quem cria, tem um desdobramento formativo vindo aí. Olha só. Assim que o canal atingir a marca de 1.000 inscritos, vai rolar uma aula aberta, 100% prática, mostrando direto na tela como estruturar a planilha orçamentária de um projeto cultural. Dissecando como passar pela avaliação sem sofrer cortes. Sensacional. Porque a planilha é a espinha dorsal de qualquer projeto sério. Dominar isso é um salto na carreira. Com certeza. E para quem quiser manter a constância de informações, receber avisos sobre novos editais e acessar outras análises como essa, o caminho é acompanhar o canal Oportunidades no Varandaverso no WhatsApp. O link de acesso está na descrição aqui do nosso papo. E vale aquele reforço de segurança. Ao entrar no canal, nenhum número de telefone fica exposto aos outros participantes. A privacidade de quem está lá é 100% garantida. Excelente. Lembrando também que esse nosso material já está disponível no perfil atual, com outros conteúdos focados na sobrevivência e expansão do setor, e em breve vai estar nas principais plataformas digitais de áudio. Fica aqui o nosso agradecimento super sincero a quem está escutando, pelo tempo investido em entender as regras do jogo e pelo interesse em elevar o nível da própria produção. O preparo minucioso é exatamente o que sustenta a liberdade criativa de poder levar a obra para o mundo todo. Deixar o estúdio e ocupar o mundo. E já que a gente falou tanto sobre exportar a arte e o Estado bancando essas travessias globais, vale a pena encerrar com uma provocação. Opa! Uma reflexão que vai além dessas planilhas e recibos. Quando um Estado injeta milhões para que os artistas cruzem oceanos, entrem em laboratórios na Europa, na África ou na Ásia, e sofram um impacto de culturas drasticamente diferente da sua, o que será que acontece com a raiz dessa arte? É uma ótima pergunta. A identidade local fluminense, quando ela se choca com o mundo lá fora, será que ela corre o risco de se diluir nessa engrenagem global? Ou, muito pelo contrário, o atrito com o desconhecido faz com que a arte volte para casa com raízes ainda mais profundas, maduras e conscientes do próprio valor? É algo bem profundo para se pensar. Fica aí o questionamento para amadurecer enquanto os rascunhos tomam forma. Até o nosso próximo mergulho.